Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento. Físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Estamos estudando o capítulo 11, que é, assim, muito importante, tem o título Intercessão, é um aprendizado muito forte que nós estamos tendo, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia, dentro da nossa casa. Esses fatos podem estar acontecendo sempre e muitas vezes nos deixando mal e a gente nem sabe o porquê. O que está acontecendo? A Etelvina e a Esther são amigas. A Esther, o marido morreu, e ela não sabe se ele morreu, se foi pelo suicídio, se foi assassinato, se ela está confusa, sofrendo, em desdobramento, ou seja, pelo sonho. Elas foram ao plano espiritual conversar com o Alexandre, e o Alexandre sabiamente falou para ela que não era o momento ainda de esclarecê-la. Mandou elas voltarem para o corpo físico, rezarem, confiarem. E nesse meio tempo, o Alexandre e o André vêm à casa da Esther para ver como é que eles podem ajudá-la. E quando chega lá, encontra a casa dela povoada por espíritos inferiores, todos sentados à mesa na hora da refeição, se aproveitando ali daqueles momentos de refeição. E o André Luiz fica bobo com isso. Ou seja, isso pode estar acontecendo na nossa casa. Mas o Alexandre diz que isso é comum nas casas onde não há um equilíbrio religioso, quando não há uma organização espiritual, então não há uma defesa. Isso, gente, é sério, porque nós temos aí a informação do culto do Evangelho no lar. Então, quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós criamos essa defesa espiritual. Quando nós oramos antes das nossas refeições, quando nós agradecemos pelo alimento, isso cria uma defesa espiritual. Porque se a gente não se movimenta para defender, o que acontece? Os espíritos vão chegando. Se a gente constrói uma casa, não constrói o muro, não bota janela, não bota porta, na hora que chove, quem está na rua vai para onde? Entra naquele ambiente. E aí nós vamos ficar com várias pessoas dentro de casa. E a questão espiritual é a mesma coisa. E como o André falou aqui, o espírito tem as companhias que prefere. E isto aí a gente se dá através do nosso apego doentio, que a gente pode fazer uma reflexão agora. Apego doentio a alguém que já partiu. Então,
entre as pessoas que já desencarnaram, nós temos um apego doentio que é diferente de sentir saudades. Isso. Quando a gente sente saudade, a Deusa, por exemplo, teve um filho que desencarnou, muito jovem, numa situação assim muito delicada. Ela sente saudade? Sente. Chora de saudade? Chora. Mas daí a você invocar o espírito, ficar chamando o espírito, deixa lá as roupas do espírito lá, mantém o quarto exatamente como era. Eu conheço uma pessoa que, inclusive, ela lava as roupas, ela coloca as roupas em cima da cama como se a pessoa fosse usar, ou seja, fica vivendo como se a pessoa estivesse ali na casa. Coloca o prato à mesa. Então, isto é um apego doentio. Isto aí adoece a pessoa que está encarnada, né? E adoece a pessoa que está desencarnada. Porque o espírito tem a sua função. A gente fica olhando, né? Com certeza o Gustavo agora, ele está bem mais ocupado no plano espiritual, tanto com o estudo quanto o trabalho. Então, antigamente, a gente ainda sentia em alguns cultos do Evangelho no Lar, que a gente fazia em casa, o culto de aniversário, ou meu, ou do pai, né? Dia das mães, dia dos pais, esses cultos assim, a gente sentia a presença deles sendo trazido. Agora, no nosso aniversário de casamento, foram 25 anos, a gente sentiu, né, que ele foi trazido. Mas nesses outros cultos comuns, a gente percebe que não vem mais. Por quê? Gente, porque o espírito está ocupado. Ele não vai ficar vivendo o tempo todo a vida em função da gente. Então, essa compreensão que a pessoa abandonou, não deixou de amar. Mas assim como a gente, quando cresce, trabalha, assume compromisso, casa, você não vai estar todo dia na casa dos pais? É impossível isso, né? Você deixa de amá-los, não, mas é a vida nova, a vida diferente que a gente tem que entender que os desencarnados vão começar a ter. Exatamente. Então, quem está passando por essa situação, que desencarnou alguém, não, assim, reflita se você está com apego doentio. Sinta a saudade, chore a ausência, mas liberte o ser amado, liberte o espírito e se liberte também. Se você pode estar até com a culpa de ter deixado de falar determinadas coisas, por ter feito determinadas grosserias, por ter maltratado a pessoa, por ter torturado psicologicamente, porque às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós torturamos os nossos pais, nossos filhos, nossos maridos. Sem intenção até, né? Exatamente. Então, se a culpa te bate, peça perdão. Imagine pedindo perdão, mas se liberte. Nós temos que nos libertarmos, porque se a gente não se libertar, nós vamos piorar as nossas questões. E o André Luiz fala, né, que desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou. Aí o Alexandre vai falando. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Olha, eu vou repetir, porque esta frase, ela tem que estar grudada, colada na geladeira da cozinha. Exato. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. O Berenice tem um exemplo, a gente está assim, com o programa gravado, com a cabeça muito fresquinha do evento, né? E tem uma jovenzinha, a nossa Lereda, que ela é trabalhadeira, aquela jovem que trabalha mesmo. Então foi pra Bienal e voltou, né? E ela faz parte do grupo, então ontem ela estava lá trabalhando no evento, né? E quando ela chegou no domingo, ela chegou cansada, carregando lá a contribuição dela, porque ela tinha ficado da Bienal até 10 horas da noite, para se locomover, para ir para casa e acordar cedo. A gente sabe que jovem gosta de dormir, né? Para vir pro evento. E aí, quando chegou ao final do evento, ela virou e falou assim: tia, o que foi colocado nessas massas, essa comida? Olha que eu cheguei aqui arrasada, cansada, e eu estou revitalizada, sabe? Agora eu vou até voltar para a Bienal ainda, para ajudar a recolher, eu estou muito bem. Mas por quê? Porque foi feita uma oração antes de começar o evento. Na cozinha, né, assim, nós, a equipe que estava na cozinha, tivemos um cuidado de ter conversas doutrinárias, conversas sadias, sabe? De não levar nenhuma maledição
maledicência, de não ter nenhum comentário que não pudesse ser feito. Se alguém teve alguma dificuldade, o outro procurava acalmar aquilo para a comida ir com uma vibração boa. E aí a gente vê que tem um resultado, né? Não só em termos do sabor, mas também ela percebe assim, eu estou revitalizada. Quer dizer, o objetivo da comida não é só você recolher fundos para um trabalho, né? Também para que as pessoas se sintam bem. É verdade. Né? Com aquilo. Tem um filme chamado Como Água para Chocolate, que é justamente isso. Uma moça que ela é apaixonada pela vida, ela adora cozinhar. Todo mundo que come a comida dela parece que fica contagiado com aquela alegria de viver. E tem um dia que ela está muito triste, ela faz um almoço de uma festa do casamento da irmã, e ela está muito triste, e ela está amargurada, e todas as pessoas que comem a comida passam mal. Isso. Por quê? Porque ficam impregnados daquilo ali. Isso é muito sério. Às vezes a gente está na cozinha fazendo o almoço e tal, e coloca na rádio onde só fala sobre crimes. Isso. Ou então bota lá no jornal, na televisão, TV, que é crime, é tiroteio, é isso, é aquilo, e todo mundo falando daquela angústia. Você está fazendo a comida. Ou seja, você está impregnando a comida toda daquelas vibrações. Então, a hora de se alimentar é uma hora sagrada. Na hora que vai fazer a alimentação, você tem uma empregada doméstica, você tem que tratar ela bem. Exato. Porque ela tá manipulando as vibrações. Tem uma chave na mão, exatamente, uma arma, né? Que pode ser uma arma ou um remédio, né? Ela está manipulando as vibrações que você vai comer, sabe? Então, é muito sério. E a gente recorda, Berenice, só um parente do nosso lar, quando fala no Bosque das Águas, que a senhora Laura fala textualmente, né? Que a água de uma residência guarda as propriedades magnéticas dos seus habitantes. Então, esse cuidado assim, não é alguma coisa, não é ficção. É uma questão física, fluídica, não é? E essa questão, como ele diz assim, né? A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Tanto é que no livro Nosso Lar, a neta da Dona Laura, ela está muito angustiada, ela acabou de desencarnar, está no plano espiritual, ela está angustiada, ela está inconformada, ela está depressiva, ela está tudo de ruim. E ela não tem autorização de sentar à mesa. E que o André Luiz até se choca, fala, puxa, mas a coitadinha, né? Ela é a que está precisando de atenção e tal. E Dona Laura falou, olha, ela vai ter atenção no momento oportuno. A hora da refeição, ela não tem condições de estar aqui. Para a gente ver como é sério essa alimentação. E o Alexandre fala sobre isso, né, da mesa familiar, e diz, valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida. E os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Ô Berenice, a gente lembra que nas famílias antigas, quase sempre numerosas, né? Então a mesa era aquela mesa retangular, em que os pais sentavam com os filhos e naquela hora não podia discutir. Era um momento de educação, né? Como é que se senta à mesa, sentar direitinho, não é hora de discutir, não é hora de falar coisa inconveniente. E às vezes a gente era até repreendido de uma forma, conforme eles sabiam, mas era repreendido para você aprender. Então, na verdade, naquele momento, eram espíritos educadores que chegavam ali para oferecer àquela família o que eles precisavam para caminhar a sua reencarnação. Não tínhamos tanto o conforto, né, da televisão, do rádio, que na verdade é José Raul Teixeira, no livro Desafio da Educação, isso mesmo. Ele fala sobre isso, esse cuidado que a gente tem que ter. Se você está comendo e você assiste lá na televisão um filme, uma música, assim você acaba digerindo e mastigando naquele ritmo. Eu não sei se os companheiros observaram em fast food a música que toca.
Toca, é uma música quase sempre um rock, alguma coisa bem rápido. Por quê? Porque você mastiga bem rápido e aí você vai consumir mais, porque mastigando bem rápido, engolindo aquela comida, você vai ou pedir mais ou levantar logo para o lugar ficar vago, né? Ninguém consegue conversar no fast food, não dá. É verdade. Por exemplo, na minha casa, ninguém se alimenta vendo televisão. Na minha casa também não. Televisão só tem na sala. Não existe televisão no quarto, porque a gente assiste televisão na sala. Quando se vai para o quarto, ou se vai se ler ou vai dormir. Faz aquela leitura rápida para dar uma qualidade no sono, né, no desdobramento, e dorme. Agora, televisão é na sala. E quando nós vamos jantar, porque geralmente é a refeição que nós fazemos em casa, porque eu saio muito cedo e passo o dia inteiro na rua e tal, voltando no abrigo, estou aqui, mas o jantar em casa, e é sentado à mesa, ninguém come em pé, ninguém come em gritaria. Prato na mão, né, gente? Exatamente. Mas isso foi, assim, um trabalho grande, de conscientização que todos da casa, todos nós fizemos, e muitas vezes foi difícil, porque às vezes estava passando um programa que alguém queria ver, ou um jogo ou qualquer coisa, então se assiste depois ou se assiste antes, mas na hora da refeição ninguém fala de desgraça. É proibido falar de problema, é proibido falar qualquer coisa desagradável, então nós só falamos depois da refeição, porque isso é o que? Naquela hora nós damos uma qualidade na nossa alimentação. Até para sentir, Berenice, o sabor do que está se comendo. Porque às vezes você acaba comendo demais porque você não saboreou, né? Porque os sentidos, a gente, na verdade, come com todos os sentidos, né? A gente tem a visão, a gente tem o olfato, né? A gente tem a degustação, o tato, mas também tem a audição. Aí eu começo a ouvir coisas desagradáveis, aquilo vai comprometer o meu sentido, o meu paladar, né? Vai ser comprometido com aquilo, né? E às vezes tem o nosso pensamento, que muitas vezes ele é invasivo, né? Ele toma conta de tudo. E quando eu estou com um pensamento assim de muita preocupação, que eu não estou conseguindo me concentrar na minha alimentação, eu peço para o meu mentor me ajudar, para que naquela hora aqueles pensamentos daquela preocupação, eles possam ser assim anulados, para que eu me alimente bem, que eu me fortaleça. É impressionante quando eu peço isso, como as coisas somem da minha mente. Porque eles estão sabendo, os meus mentores estão sabendo que eu estou ali querendo dar uma qualidade à minha mente, à minha refeição, ao meu espírito. Até para resolver as questões depois, né? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente pede, realmente as coisas acontecem. Isso aí já aconteceu comigo várias vezes, daquele pensamento ficar direto na mente, toda hora aquele pensamento invade a sua mente, e eu pedi, olha, esse pensamento não está me ajudando, não está resolvendo, está saindo do meu controle, me ajude, por favor. E me esforçando para fazer o pensamento apagador. Toda vez que quando ele entrava, eu pensava numa coisa que anulasse ele. E impressionante como isso resolve. E aí, continuando, ele fala: entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis, e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Então, quando a gente está num processo conversando com pessoas onde a maledicência está sendo assim o tom da conversa, com certeza nós vamos atrair os espíritos caluniadores. A ironia é uma coisa assim terrível. Dolorosa, né? Dói muito. Quem tem o hábito de ser irônico, reflita se você é irônico. A ironia é horrível e ela vai trair
espíritos também galhofeiras e sarcásticas, que vai reforçar a sua ironia, vai criar uma afinidade que depois você não vai conseguir se desvencilhar com facilidade. Então, esses tópicos de quando a gente está reunindo, a gente buscar sempre uma conversa edificante, que não é fácil. Estarmos num grupo, numa conversa edificante, não é fácil, mas a gente tem que estar com foco na conversa edificante. E quando chegar a maledicência, mesmo que você opte por usar da maledicência, por conversar da maledicência, da ironia, etc., tenha consciência disso. Olha, eu agora estou sendo maledicente. Eu não consigo parar, mas eu estou sendo maledicente. Porque você tem que se conscientizar que é maledicente. Porque às vezes quando vem esse julgamento, a gente tira o julgamento da nossa mente. E aí a gente vai ficando... Exatamente. E as coisas vão acontecendo. Não é pelo fato de você disfarçar que elas não vão deixar de existir. Exatamente. Então, quer ser maledicente? Tipo assim, não estou aguentando. Eu vou ter que ser, né, nesse caso. Então, seja consciente, porque isso te reforça depois a melhorar, né? Então, ele fala, indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falo. Então, nós já abordamos o vampirismo bastante, inclusive um capítulo só que aborda vampirismo. Então, o vampirismo é essa ideia mesmo, de sugar. Só que ele está falando aqui é vampirismo recíproco, ou seja, os espíritos sugam de você, você suga dos espíritos e fica um alimentando o outro. É um circuito, né? É um circuito que dá choque, é difícil. Isso. E ficam se alimentando e, o pior, se fortalecendo. E o André, agora ele fala que agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. E aí ele fala, né? Agora, ele vai falar o quê? Está sentado à mesa a família da Esther, que é viúva, tem 2 filhos e um casal de idosos, que são os tios dela. E tem 6 entidades, 6 espíritos que estão ali se beneficiando daquela alimentação. E agora a tia da Esther, que é a velhinha que mora lá com ela, se queixando amargamente, ela fala: nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino. Olha a autopiedade aí, né? É interessante isso, porque a gente está vendo aqui uma vaidade, orgulho, né? Puxa, trabalhei tanto agora tô precisando de alguém. É uma revolta, né? Contra a justiça de Deus, né? Porque como é que pode, se eu trabalhei, era para estar muito bem. Por que Deus deixou que acontecesse isso? A gente não verbaliza, mas no fundo é isso, né? Ela poderia falar assim: puxa vida, agradeço a Deus, trabalhei tanto na vida, eu poderia agora estar desvalida, mas graças a Deus que eu tenho uma sobrinha que é o meu arrimo, que toma conta de mim. Então, Senhor, muito obrigado. E ela poderia fazer preces intercessórias, fortalecendo a sobrinha. Então, percebe como nós podemos estar na mesma situação com visões diferentes? Só que se ela tivesse uma visão de agradecimento, as companhias seriam uma. Como ela está numa visão de revolta, outra. Então, quem está nos ouvindo, se tem a mania, se tem o mau hábito de fazer esse tipo de avaliação, nunca pensei que ia sofrer tanto, nunca imaginei que ia ser obrigado a viver dessa forma. Se colocar na situação de coitadinha, reveja o seu passado, reveja a sua história e principalmente reveja suas frases atuais, porque são as suas frases atuais que vai dar o tom para você trazer os seus amigos espirituais, que podem ser inferiores
ou superiores. Então, ela é a primeira situação. E o André fala, né, que enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro, ou seja, o marido dela. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação, jamais esperei uma velhice tão escura. Agora, que velhice escura? Que velhice escura? Está numa casa com a sobrinha, né, se alimentando. Então, nós temos motivos para agradecer. É isso. Ah, mas e no passado? Bom, no passado, que bom que ele teve emprego, porque um monte de gente ficou desempregado. Muitas pessoas viraram mendigos porque não tinham como trabalhar. Que bom que ele teve trabalho. Talvez foi o trabalho dele que ocasionou agora ele estar vivendo aí sob a tutela dessa sobrinha. Então a gente se habitua a se lastimar, a ser coitadinho o tempo inteiro. Ah, minha vida é muito triste, minha vida é muito infeliz. E a gente tem que rever. É o que você precisa. Agora, muitas vezes, nós estamos numa situação pior. Por quê? Por livre e espontânea vontade, nós vamos nos maldizendo, nós vamos reclamando e nós vamos trazendo essas entidades que vão interferir no nosso dia a dia, as coisas vão piorando, mas por responsabilidade nossa. Então, reveja a sua vida. Não seja coitadinha. Se recuse, primeiro, porque você não é. Segundo, se a sua vida é com muita dor, é porque é necessário. Agora você veja se essa muita dor que existe na sua vida, se não é causada por você mesmo. Mas sempre vamos ter o recurso da oração, que os nossos amigos benfeitores vão sempre estar com a gente. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.